Sejam bem-vindos ao Guedes Convida. Sou Luciana Guedes, mentora em finanças e gestão de restaurantes. Aqui nós vamos conversar com especialistas, mentores, professores sobre variados assuntos da área de gastronomia, da área de gestão, da área financeira e, por que não, tributária, que é como nós estamos recebendo hoje a nossa querida Nath Lisboa, Natália, mas é Nath do meu coração, para que a gente fale sobre reforma tributária. Por que muita gente acha que reforma tributária é assunto só de contador ou de advogado? Mas quem sente no caixa é quem está no dia a dia do restaurante, do bar. Para falar sobre isso com profundidade, com o pé no chão, com conhecimento, com clareza, eu trouxe aqui a Nath Lisboa, minha querida. Ela é advogada de negócios, professora universitária, produtora de conteúdo educacional, com atuação muito forte, conectando direito, estratégia e realidade empresarial. Natália, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lu. É uma satisfação inenarrável estar com todos vocês. Desde o convite, fiquei assim muito surpresa e muito feliz. Primeiro que é um tema que, em particular, nós gostamos muito. Somos duas apaixonadas nesse mundo das finanças e eu, em particular, sou também apaixonada no mundo da tributação. E nós sabemos hoje que, falando de tributação, carga tributária é altíssima, mas também a gente precisamos entender em que momento nós estamos. Então, é um prazer estar com todos vocês. Espero que vocês gostem, se divirtam e façam aí de um tema tão profundo, tão difícil, com muita clareza, que é um termo que você usou e que eu gosto muito de usar todos os dias. É sempre um prazer, né? É muito gostoso, é com ela tudo tranquilo, tudo fácil. O discurso da reforma tributária é simplificação, mas não é muito o que eu estou sentindo no meu dia a dia. Diz aí, Nath, é simplificação ou complicação? Ai, Lu, essa pergunta ela é maravilhosa. Por quê? Nós temos sim Entenda, mudar um sistema, ele por si só não é fácil. Nenhum tipo de sistema, imagina só mudar um sistema que nós convivemos há muito tempo. Se a gente olhar ali, base do Código Tributário Nacional, dos anos 60, anos 70, então a nossa questão de consumo, hoje em dia, ele mudou muito. Os termos que nós, por exemplo, utilizamos aí, redes sociais, ela tem uma perspectiva de consumo. E quando nós trazemos para bares e restaurantes, nós movimentamos um mercado que ele é muito latente e ele não para, é muito ágil. Aí trazendo essa questão de simplicidade. O gama, o âmago de tudo da reforma, ela tem sim um sentido de simplificação quando nós falamos pela quantidade de tributos que nós colocamos. Temos ali taxas, impostos, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, enfim, tudo nós nomeamos de impostos. E quando a gente vai para o quesito de bares e restaurantes, Lu, imagina só, o que o contador precisa ter de informações que as bases financeiras, que é justamente o setor que você vem, que tem muito conhecimento e leva muito disso também nas suas mentorias, e, de fato, vem sim para simplificar, a nossa grande promessa, mas, claro, estamos vivendo há pouco menos de 20 dias de reforma tributária e digo para vocês, só um adendo, não sei se você já está sabendo, o que nós entendíamos de cupom fiscal, já tivemos uma mudança, certo? Sim. Agora temos a nota fiscal do consumidor, a NFC, a eletrônica. Só em 15 dias de reforma tributária já movimentamos pouco mais de 1 bilhão de emissões nesse globo, de notas fiscais, seja CTE, seja enfim. Aí a gente pergunta assim, Nath, tem gente ainda achando que a reforma não pegou. Aí eu tenho que te contar que ela não só pegou, como ela já está acontecendo e você deve sim se preparar agora, desde agora em diante. Quem já saiu ali, você sabe bem, você já vem se preparando há muito tempo, Lu. Então, essa questão da simplicidade, ela sim é uma promessa e há uma simplificação. Então, assim, vamos dar mais um pouquinho de chance aqui para a reforma tributária, porque, de fato, ela vem para simplificar até a nossa comunicação. Só que imagina, antes falávamos de PIS e COFINS, a partir de 2027 vamos falar de CBS, que é a nossa sopa de letrinhas. CBS, IBS, o IS, depois o Imposto Seletivo. Então, CBS é a contribuição de bens e serviços, que hoje, atualmente, nós temos PIS e COFINS. Então, até 2026... a gente trabalha com PIS e COFINS e 2027 já é CBS. Aí volta e pergunta, Lu, imagina só se vai ser simplificado. Há sim uma simplificação, principalmente dentro da contabilidade, que é quando eles vão apurar os impostos.
Aí isso tudo na rotina vai mexer com caixa, com fluxo de caixa, por conta do regime novo financeiro, dos créditos tributários, regime monofásico que nós trabalhamos muito, né, questão de bebidas, por exemplo. Então, para bares e restaurantes vai se tornar crucial. E vai mexer aonde? Precificação. Isso. Olha só, é engraçado que a Nath traz isso com tanta leveza, com tanta facilidade. Pessoal, mas assim, no dia a dia, para quem está no dia a dia do restaurante, acaba que essa sopa de letrinhas confunde a gente total, né? Então, a gente vai trabalhar estoque, compras, precificação. Isso tudo você já me disse que vai dar uma mudada geral estrutural, mas vamos devagar para poder nosso público entender devagarzinho. Me diga, qual é que você acha que está sendo, ou que vai ser, né, porque a gente está só com 20 dias, o maior erro que os empresários da área de bares e restaurantes podem cometer nesse início de reforma tributária? Para tudo, nós precisamos de uma preparação. E eu acredito muito, Lô, e já apostava nesse quesito, nessa dificuldade que nós teremos na precificação. Por quê? Pensa só, nós vamos viver dois regimes, dois sistemas ao mesmo tempo. O sistema atual, que nós conhecemos, então PIS, COFINS, ICMS, está acontecendo, e ao mesmo tempo já começamos as bases de CBS e IBS. Aí vai se tornar diferente para quem está no regime do simples, do presumido e do real. Só que quando a gente volta no dia a dia, se eu não souber precificar e comprar bem, eu vou ter furo de estoque, furo de caixa, eu vou ter muito desperdício, eu não vou saber usar o meu desperdício corretamente, porque por mais que eu tenha perca, ali no meu setor de compra eu tenho perca no dia a dia, porque eu tenho, imagina, né, volume de café da manhã, um volume no almoço, um volume no jantar. E essas perdas, a depender do regime, eu tenho também como deduzir dos meus impostos e consigo ver mais dinheiro. Mas eu tenho que fazer o descarte corretamente. Principalmente, por exemplo, aqui está no lucro real, que eu tenho que realizar um descarte, receber a emissão de nota fiscal e ter ali os meus créditos e débitos, por exemplo, de PIS e COFINS. Aí que depois vai virar CBS. Então, essa apuração, o que a gente tem na nossa rotina hoje, ela só vai mudar em termos de cálculo. Mas a nossa rotina, quem não souber precificar, que de longe já é um quesito, assim, um instrumento fundamental, imagine agora. Então, é uma aposta, Lu, que eu faço com muita tranquilidade, no sentido de dizer, vocês que movimentam aí bares e restaurantes, Lu, precisam começar a precificação de vocês para entender qual é o produto que você vai perder e qual que é o produto que você vai ganhar. Isso, é engraçado que precificação já é um problema para o nosso segmento, né? Existe muito dos empresários fazerem a pesquisa de mercado e basearem seu preço em mercado. E a gente já sabe que isso é um grande problema para os empresários, para o lucro da empresa. Assim, quanto você estima que seria o impacto, né, dessa nova reforma nesse risco? Porque imaginando, supondo uma pessoa que está já com uma precificação esteja correta, mas que ela já esteja ganhando apenas, sei lá, lucro líquido 10%. Se eu continuar assim, não me preocupar em precificar corretamente, qual seria mais ou menos, eu sei que é um cálculo aproximado, o impacto nessa margem? Essa margem, ela tem se a gente trabalhar então essa margem de 10%, ela pode chegar a cair de 3% a 4%. Se eu não conseguir observar isso. Então imagine que nos Que na verdade, se eu cair para 4 no universo de 10, eu estou caindo 40%. Exato, 40% do seu lucro. Então, e a luta é que a gente aumente os 40%. Então, o primeiro grande equívoco e erro que nós nomeamos, né, no sentido de precificação, é a partir do momento, imagina só uma espetaria, que ela abre o segmento dela, e dentro das redondezas, falando aqui de Fortaleza, por exemplo, quero abrir aqui no Aldeota. Então, no Polo Aldeota, o que normalmente nós vamos fazer na prática? Ele vai olhar ali, pelo menos em até um raio de 10 quilômetros, pegar ali 5 espetarias e observar que o espetinho de carne é 10 em uma, é 9 em outra, é 13 em outra, 15 em outra. Então, aqui que ele faz automaticamente, que é o famoso sentimento no feeling, não, eu estou começando o meu negócio, eu não vou nem olhar se eu estou pagando as contas. Eu vou colocar 8,50 porque pelo menos eu baixo o preço. Só que ele mexe no preço dele e principalmente na qualidade.
Porque se ele mexer e ele não... É difícil quando a gente começa a mexer na qualidade, porque se eu desço qualidade do sabor, de tudo mais, eu vou perder em muitos dos meus clientes. Então, primeiro de tudo, só que é o mercado que vai acontecer com a casa de sushis, com vários restaurantes em todas as suas esferas. Principalmente quando a gente também vai no self-service, à la carte. Então, só que tudo isso é para compor o preço no final. E imagina só que hoje, para a gente ter uma emissão de nota fiscal a R$ 100.000, nós chegamos para receber hoje, atualmente, no jeito de tributação, recebemos os 100 mil. Só que agora, com o impacto da reforma, e olhando até 2033, por exemplo, que é essa nossa promessa de início 100% da reforma tributária, é que essa mesma nota de 100 mil, ela vai ter que ter uma equivalência a quase R$ 115.000. Imagina só ter que subir R$ 15.000 para ainda assim eu conseguir receber os 100 mil. É um tanto quanto complexo falar sobre isso, mas é justamente porque agora nós teremos aquela tributação e muita briga, né? Do que é ICMS por dentro, por fora, e hoje a tributação, por ter essa exigência de destaque da contribuição e do IBS, do Imposto de Bens e Serviços, ele vai compor o meu preço. Aí eu te pergunto, se já era difícil manter o que nós nomeamos de precificação inteligente, que preciso pagar contas, preciso pagar os meus funcionários, todas as minhas despesas fixas e variáveis, e ainda ter a minha última linha que a gente quer aumentar ela, que é a minha de lucro líquido. Então imagina aí, né, temos de 10%, pelo menos você teria que aumentar gradativamente. E agora, para 2026, um excelente ano para você já começar a entender. Então, trabalhar esses kits, trabalhar esses movimentos, os combos, aonde que você vai ganhar e também entender aonde que você vai perder. Até para conseguir contrabalancear e ter uma equalização, né? De quando a gente fala dos dois lados, de pagar as contas agora e de entender que muitas contas o próximo da cadeia vai pagar, que é quem? O consumidor final. Só que então a grande esfera que a gente tem quando a gente chama esse regime de cadeias é que o nosso maior cliente, setor de bares e restaurantes, é o consumidor. Então a gente temos que ter assim muitas expectativas e muitas estratégias mesmo de conseguir fechar esse cálculo. É possível? É possível. Só que se antes, Lu, normalmente se fazíamos ali há um ano, a expectativa de precificação para 1 ano, 6 meses, eu indico demais que seja visto pelo menos mensalmente. Porque se em um período, por exemplo, em janeiro agora, já estou rodando, mês 20, estamos na data 20 mais ou menos, então se eu não conseguir garantir em 20 dias, a questão chegando ali próximo à minha lucratividade, eu já preciso tentar compensar isso para fevereiro. Só que é difícil. Por exemplo, se eu tenho um prato aqui que ele sai a R$ 40, é quase que aspas, impossível já jogar um preço de 50, porque o cliente ele vai sentir automaticamente. Então a gente tem que começar a utilizar aonde que eu vou conseguir utilizar tributação e os benefícios da tributação e conseguir aumentar esse quesito de precificação e não perder no mercado, que o nosso consumidor final ele acaba buscando. Uma pergunta que me aparece muito isso tudo era muito, o universo de planejamento tributário era muito claro para as indústrias, para os grandes distribuidores, e estava longe da gente. Como a gente tem um regime simplificado, o cálculo era mais fácil. Então, assim, de tudo isso que você falou, em resumo, o empresário vai precisar de um apoio maior nessa área tributária do que ele tinha antes, não é isso? Para que ele consiga continuar competitivo no mercado. Exato, confirmado. E quando você fala de planejamento, Lu, nós temos o planejamento financeiro, que normalmente a gente já faz e já prepara, né, o famoso budget do ano. E agora nós já estamos, o que nós fizemos de planejamento estratégico do negócio, finalzinho de 2025, por exemplo, já estamos aplicando. E por muitos anos, o planejamento tributário ele era visto para saber qual é o melhor regime tributário. Só que o planejamento tributário, pessoal, eu vou na questão societária, para saber quem está no quadro societário e quais são os riscos enquanto PJ e principalmente PF, que aquelas pessoas estão ali. Aí depois tem a questão de quantos CNPJs eu vou manter naquele grupo e ter todo aquele cuidado, né, de entender qual que é o CNPJ que vai para o lucro real, para o Simples Nacional. Então, isso vai muito além de escolher qual é o melhor regime tributário.
que já é uma pergunta de milhões, porque errar o regime tributário, por mais que a gente tenha ainda, por exemplo, comecei o Simples Nacional e depois vou para o presumido ou para o real, a gente consegue alterar durante o ano, mas se eu já estou no regime do presumido do real, eu preciso finalizar o ano tributário. Então, quando a gente começa a pensar, um planejamento tributário, ele é muito mais estratégico atualmente, e todo negócio precisa ter. Seja mesmo até para um prestador de serviço que já atua ali sozinho, é uma empresa, e imagina aqui para o nosso ramo de bares e restaurantes, que é justamente, que está ali no dia a dia da rotina. E mais, o planejamento ele vira um projeto que eu preciso avaliar e reavaliar mensalmente. Digo isso porque, por exemplo, até semana passada, tivemos muitas atualizações da legislação e que já mexeram com planejamentos que já foram quase que, aspas, finalizados em 2025. Ou seja, o que eu já finalizei foi necessário olhar novamente agora em janeiro para a gente conseguir sobreviver aqui durante esse ano. Então a gente volta tudo, Lu, entendendo que precificação é o principal de tudo. E pergunto para você também, Lu, no sentido de como que você está sentindo todos esses parâmetros enquanto mentora mesmo. Porque os clientes, né, os empresários, eles voltam para ti e falam assim, Lu, o que eu vou fazer agora? Como é que você, enquanto mentora, consegue assim, ajudar o pessoal? E vamos nos ajudando, né, que a gente coloca em finanças. Por exemplo, o tributário, ele age muito o que o financeiro traz de dados, principalmente. Então, normalmente, e digo mais, se você for a pessoa que tem 1, 2, 3, 5 planilhas, já indica que você vai para um sistema. Porque um sistema agora parametrizado, que é justamente organizado, em palavras bonitas, é justamente para que você tenha dados para conseguir manejar. E você, Lu, quando chega assim nos empresários até atualmente, o quanto de medo, o quanto de precificação, se eles já estão fazendo ou não, como é que tá enquanto você, mentora, que tem um grande desafio, que também é operar tudo, né? Nós temos 2 grupos, assim, os que estão naquela de, não, deixa passar, eu vou ver, isso aí, eu já passei por muitos casos desses e vai dar certo, né? A gente sabe que nem sempre é assim, pode custar muito caro. E outros que estão buscando conhecimento, tentando detalhar, tentando estar junto dessas pessoas que podem auxiliar. E é óbvio, né? O empresário não vai conseguir fazer tudo, mas ele precisa ter as pessoas certas próximo dele para que ele consiga viabilizar o negócio dele, e ele não está lá para perder dinheiro. Ninguém que está em nenhum canto para perder dinheiro, né? Então, assim, a gente tem em resumo, esses 2 grupos. Mas agora eu queria dar uma ajudinha para o pessoal do Simples, do ME, assim, pô, eu tenho algumas ideias, mas vamos ver se a gente está lá antenada, que eu acho que a gente está sempre antenada ajuda. O que você diria para essas pessoas assim bem pequenas? Como é que eles poderiam não estar não ficarem estressados ou ansiosos? E o que é que a gente poderia oferecer para eles de suporte nesse sentido, para que eles conseguissem fazer esse trabalho de uma maneira mais simples, de uma maneira que ele não precisasse aprender profundamente a legislação? Perfeito. Lu, eu gosto demais dessa pergunta, porque, por exemplo, a partir do momento que nos conectamos 2 mundos em que cada uma tem sua técnica e sua experiência. Então, para você que tem ali até mesmo uma confeitaria pequena, uma confeitaria de casa, um home office, que faz o seu brigadeiro, que faz seu cupcake, que faz seu morango do amor, até mesmo a grandes empresas de produções, eu indico que nós precisamos de pessoas. Eu gosto demais de acompanhar o Joel J, e ele diz que pessoas precisam de pessoas. Então, se você não tem o que você é bom? Você é bom para produção, para produzir. E você tem que ser excelente mesmo. Aí, Nath, eu sou meio ruim aqui, mas eu sei que você vai ser eu tudo. Por exemplo, eu vou atuar no financeiro, eu vou pagar, o meu fluxo de caixa eu não sei. Então, tenha minimamente essas trocas, que é quando a gente entra para o networking, e conheça pessoas que tenham conhecimentos e que no dia a dia a gente vai conseguir ajudar. Então, se a gente começar a pensar assim, nossa, Lu, tô com uma dificuldade aqui, você pode me ajudar nesse quesito? Claro, nós prestadores de serviço, nós vendemos o nosso conhecimento. O nosso maior estoque é tempo.
quiséramos nós conseguir ali atender dezenas, centenas de negócios, um a um. Só que nós temos pelo menos ali 8 horas diárias, ou quiçá 10 horas, quando a gente puxa um pouquinho, e aí a gente precisa ter sempre esse conhecimento lado a lado, porque aí eu consigo conduzir, porque às vezes tem uma conversa, Lu, que nós temos, e que pelo menos com uma ação que eu faça, poxa, a Lu me falou que é interessante pelo menos sair da PJ e da PF. Nossa, eu vou conseguir pelo menos todos os dias cuidar para eu ter a minha PJ e a minha PF separada. Isso já é um super ganho. Porque financeiro e contabilmente falando, eu tenho muitos critérios. E quando a gente começa a utilizar, né, Lu, aquele cartão ali todo dia da empresa corporativo, bagunça ali o meu financeiro, o meu contábil principalmente. Aí o contador vai puxar a orelha da gente. Então assim, tem uma informalidade, já começa a buscar essa formalidade, porque agora, até mesmo uma pessoa que ela vivia da influência digital, influência digital, ele já precisa ter a sua formalidade em termos de ser o CNPJ e tudo mais, porque o cruzamento das Receita Federal está gigantesco. Aí voltando para esse questionamento que eu gosto muito, precisamos muito nos conectar com pessoas. E eu gosto demais disso. Então essa conversa que nós temos, seja uma conversa de bar, seja uma conversa com um café, e tudo começa com um bom café, não é mesmo? Começamos com um bom cafezinho, e em particular, isso faz total diferença. Então de lá já estamos aqui, gravando, e vamos levar muito e todo o conteúdo possível. Aí volto para você, qual que é o seu critério, Lu, que você considera também, e se for também em sua sonoridade, sua diferença, o que você também leva para o pessoal enquanto mentora? Na área de finanças, isso que você tocou, por incrível que pareça, muita gente ainda está sempre misturando o PF, né, pessoa física e pessoa jurídica. É um fato. E a gente observa que de tudo que a gente falou, de toda ou seja, simplificação, ou complexidade, ou conhecimento de legislação, na verdade, nada como um bom planejamento, né? Organizar as coisas, separar, analisar. O empresário, às vezes, não tem esse tema. Então, a gente dispõe desse tempo, faz essa análise e demonstra só os resultados. Então, fica muito mais rápido, muito mais prático. Como você disse, pessoas ajudando pessoas. É para isso que a gente está aqui, né? Eu queria agora falar e começar a aprofundar um pouquinho nessa questão que você falou do estoque, das compras, né? Assim, o mercado em bares e restaurantes não simplifica. Por exemplo, refrigerante. Não estava muito preocupada com o imposto, porque ele já vinha pago, a indústria já estava pagando esse imposto. Então, isso vai mudar, né? Eu tenho que pensar agora de onde eu estou comprando e para quem eu estou vendendo, né? Não é mais uma coisa muito solta. E lembrando que eu estou sendo observado, né? O Big Brother da Receita Federal está lá o tempo todo olhando para a gente, para o que a gente está fazendo. Então, detalhe um pouquinho mais, me explica um pouquinho mais sobre esse núcleo de compras e gestão de estoque, no que eu posso estar atenta para melhorar a minha gestão. Perfeito. Lu, esse questionamento ele é fundamental. Pensa só comigo que antes de comprar, eu preciso o quê? De dados para saber se eu vou comprar, por exemplo, 5 fardos ou 10 fardos de refrigerante, por exemplo. Seja um fardinho que vem 6, 12, enfim. Se eu não tenho essa noção, eu vou comprar no feeling, que é o achismo. Mas eu comprei 10 fardos semana passada, então agora eu posso comprar mais 10, porque, enfim. Então, só que tudo isso começa com o quê? Um bom planejamento. E o que eu acho mais incrível das pessoas, dos empresários que possuem estão nesse mercado de bares e restaurantes, é o senso de execução. É absurdo. Ou seja, ele tem que comprar porque ele vai vender à noite, ele precisa, igual voltando aos espetinhos, ele precisa estar com os espetos prontos, enfim. Então, imagina só que hoje, se eu não tenho esse setor de compras, eu vou gerar muito bem feito, muito bem realizado, eu vou ter o quê? Desperdício ou, pior de tudo, falta do produto durante a produção. Não tem coisa pior, Lu, do que faltar produto durante a sua produção e ter que usar algum substituto que não esteja ali na rotina. Aí nós vamos para o ponto 2, então falta de planejamento, vamos para o ponto 2, que essa falta de planejamento ela vai causar e vai induzir a pessoa a comprar errado. Porque na venda, por exemplo, se eu sou uma distribuidora de alimentos, eu tenho a minha expectativa de venda. Eu tenho ali que vender, por exemplo, 100 mil no mês.
E se você é a minha compradora, que já compra 10 mil, eu vou vender eu já conheço o seu perfil de consumo, de compras do seu estabelecimento, então todos os meses eu vou bater o meu cartão contigo. Aí isso começa a mudar por quê? Você falou, por exemplo, de onde eu comprei porque já estava pago. Isso se chama o regime da monofasia, ou seja, durante as minhas cadeias, saiu da indústria, foi do distribuidor, foi ali para o meu atacadista, meu varejo, para o meu consumidor final. Esse é o sentido de regime também da cumulatividade e não cumulatividade. Agora, com a reforma tributária, será não cumulatividade plena para todo mundo. Por isso que previa-se uma redução de imposto, né? Exato. Só que agora, o que nós vamos fazer? Cada cadeia vai pagar pelo que é seu. Então, nós consumidores, quando nós estamos na ponta de consumidor final, nós vamos sentir um pouco mais, nós vamos sentir essa carga nos nossos preços. Perfeito? Só que esse sentido também da não cumulatividade gera concomitantemente um benefício que se chama crédito, atualmente crédito tributário, e vai ser um crédito financeiro. Por isso que tem também alguns quesitos que se chamam, mas em termos técnicos agora vamos ser apuração assistida. Ou seja, tudo que está acontecendo, o nosso Big Brother ali que 24 horas não, é 25 horas da Receita Federal, ela está sabendo onde você está comprando, se o seu fornecedor do Simples Nacional, e agora dentro do Simples Nacional vamos ter a camada do regime Simples Nacional regular e Simples Nacional por fora, que é justamente para ter esse destaque nos campos da nota fiscal para gerar crédito para quem? Para quem está no regime do lucro real. Então, para quem está no lucro real, vai começar ali a observar quem são os seus CNPJs e em que regime eles estão. Porque, por exemplo, se eu sou um vendedor ali, estou a galera aí me né? Que eu tenho uma galera ali que está vendendo. Por exemplo, eu tenho muita gente que eles acabam vendendo ali o salmão. Então, se a gente compra diretamente de uma distribuidora, é um tipo de compra, um tipo de venda. É B2B, CNPJ com CNPJ. Só que nós também conhecemos e sabemos que temos algumas facilidades de comprar ali de uma pessoa física, de uma pessoa informal. E isso vai acontecer muito na nossa rotina. Só que agora você vai começar a entender que o seu dinheiro ele tem um retorno. Então, se você comprar errado, você também vai pagar mais sobre isso. Então, o nosso setor de compras, o estoque ele é o coração, só que para ter o estoque eu tenho que ter o setor de compras, assim, muito fantástico mesmo, desde o seu planejamento de compras até mesmo de que nós vamos comprar. Ele tem que ter o maior conhecimento, Muito. em cada item, para analisar esse... Assim, surge uma fofoca no meio, né? No meio dos restaurantes desse jeito. Cara, se eu comprar de um cara que não paga imposto, eu vou ser prejudicada? Isso é verdade? Esses mitos, né? Mitos e realidades que acontecem. A prejudicialidade é justamente porque ele vai perder dinheiro. Então ele pode comprar barato, só que se eu comprei de uma pessoa informal, eu não vou dar entrada. Aí atrapalha onde? No meu estoque, na minha precificação, no setor da contabilidade. Então, justamente essa dificuldade essa clareza que traz para nós, esses desafios, na verdade, é justamente para a gente começar a simplificar as coisas, que é dar essa clareza. Então, um outro grande erro que traz dessa perspectiva é o quê? Normalmente, tem muitos negócios ainda que, por uma facilidade que eles fazem, ganham dinheiro na PJ, manda para a pessoa física do sócio e o sócio vai comprar, para ele ter agilidade. Então, por exemplo, vou em um grande atacadão porque tá tendo bons descontos no CNPJ, aí eu vou lá e compro direto. Ou então eu vou comprando tudo no meu cartão pessoa física. Mas tem que te contar agora que realmente isso vai dar muita malha fina, muita malha fiscal durante o imposto de renda, principalmente. Então, eu tenho certeza absoluta que esse ano vai ser um ano extremamente desafiador nos períodos ali de imposto de renda para a gente conseguir fechar essas contas financeiras. Então, só que tudo que está acontecendo, de fato, a Receita Federal ela já sabe tudo que está acontecendo. Então, eu preciso agora defender e falar se eu estou corretamente, né, se uma possível fiscalização, porque a fiscalização, muitos empresários têm medo da fiscalização. Porque grande parte nós estamos ali errados, no sentido de uma fiscalização, e a fiscalização nada mais é do que a Receita Federal visualiza e fala, nossa, aqui, vou pegar um caso seu, Lu. Então, a Luciana tem um bar, esse bar ela
faz muita saída para a conta dela, pessoa física. Será? Aí eu quero saber, até que momento é prolabore ou entra tudo distribuição de lucro? Aí Claro, né? tem que ficar muito claro essas saídas. Porque quando a gente chega na contabilidade e fala assim, não, meu contador, minha contadora, eu dei essa saída aqui, mas foi para pagar a conta da empresa. Aí só estou no lucro real. Eu não tenho nota fiscal, então eu não vou ter crédito. Então eu perco muito dinheiro. Aí normalmente nos planejamentos tributários eu apresento o quanto de dinheiro ele perdeu. Tem empresário que só não pula alto porque não consegue, mas a sensação é justamente essa. Natália, eu perdi tudo isso de dinheiro. Perdeu. Então a gente tem muito dinheiro escondido. Nós temos uma das dores que é eu pago muito imposto. Só que para chegar no imposto, no sentido se a gente visualizar uma DRE, por exemplo, né, as linhas, eu tenho também, vou ter receita, minhas deduções, minhas despesas, e vou entrar despesas fixas e despesas variáveis. Uma segunda dor que a gente tem é gasto muito com o pessoal. Só que entre tudo isso acontecer, eu tenho lá atrás o quê? Um planejamento, eu vou ter o setor de compras. Então, tudo isso acontecendo, setor de estoque, para gerir o negócio. E o tributário acontecendo ao mesmo tempo. Não tem. Então, estando com uma classificação fiscal e do sistema, né, que a gente falou que se a gente for trabalhar só com planilha, vai ficar tendo esse vínculo dessa classificação fiscal correta, verificada, isso caminha bem mais rápido e mais simples, sem tanta preocupação. Caminha, Lu, caminha. Então, hoje, por exemplo, durante as nossas operações, como a Receita Federal ela já se antecipou e já parametrizou, atualizou os sistemas, por exemplo, emitiu uma nota fiscal hoje, eu tenho é chamado Seclastrib, que é o quesito da classificação tributária. Então, eu vou saber o que eu estou comprando e o que eu estou vendendo. E junta muito com os quinais, né? Que é o principal, a atividade principal da empresa e as atividades secundárias. Então, tudo isso, se eu tenho ajustado, eu não vou ter problema para emissão, que era um grande receio que nós tínhamos. Se os empresários já estavam internamente, paralelo ali aos seus sistemas, aos seus PDVs, por exemplo, se já estavam atualizados. Porque nós tínhamos mesmo um receio, principalmente para aqueles sistemas locais, que talvez o desenvolvimento, por ser muito caro, a gente também tinha um receio de não conseguir a tempo atingir, diferentemente de grandes, por exemplo, RPs ou essas ferramentas com grande volume, né, de clientes conseguem andar com mais tranquilidade. Então, o grande diferencial hoje, Lu, é parametrizar o sistema e entender que essa parametrização, que essa organização, ela vai sair com muita fluidez. É engraçado porque eu senti isso agora, né? A gente teve uma preparação nos clientes com quem eu atuo e a gente fica esperando que deu. Vamos ver, será que vai acontecer? Tá tudo tão tranquilo. Tanto é que a gente está aqui conversando, né? Isso, não, graças a Deus. O planejamento, se preparar e fazer essa classificação prévia, já alinhado com o contador, com o sistema, tudo funciona de maneira mais transparente, mais fluida, mais clara. Mas para o empresário, o que é que a gente podia resumir de indicador? Quais os indicadores que os empresários têm que estar atentos para que essa reforma traga para ele benefícios ou que, pelo menos, né, dependendo do produto, às vezes a gente sabe que não vai ter como baixar a carga, mas vai ter uma mudança de carga. Mas quais são os indicadores que ele teria que estar atento para conseguir gerir o seu negócio com mais eficácia? Perfeito. Lu, trabalhando esse mundo de indicadores, quando a gente pensa nos indicadores financeiros, é sempre o que nós falamos anteriormente, por exemplo, da margem. Quanto que está a minha lucratividade no negócio? Porque no dia a dia, e a depender do tamanho, por exemplo, se é um porte pequeno, se já é um porte médio, se já é um micronegócio ali que você vai fazer as vendas, por exemplo, ou uma produção pequena, a gente consegue ter uma noção de que o indicador principal é se as minhas receitas já estão batendo, se as minhas receitas e despesas estão batendo, ou eu continuo no famoso 0 a 0. Vendi 10 mil, mas eu tive praticamente 9.500 de lucro. De despesa. De despesa. Se fosse lucro, já seria maravilhoso. Então, na verdade, quanto que eu tive de receita e quanto que eu tive ali dentro de um indicador muito forte. Um dos primeiros e os principais quando a gente briga é o nosso CMV. Então, o nosso custo da mercadoria.
ele é, assim, um indicador primordial, porque é justamente, é como eu falo, imagine que nós temos um prato que tem o seu arroz, feijão, né, a proteína e uma salada. Aquilo tudo ele vai compor por detrás dele o custo de pessoal, o custo do imposto, não é só imposto, vai ter o custo da embalagem, o custo que ele vai ter do delivery, que vai ter da entrega, o custo do sócio. Então, são as pessoas, os custos das pessoas, diretas e indiretas. Então, olha o tanto de custos para eu conseguir chegar no final e dizer que aquele prato, a R$ 29,90, ele vai pagar quanto do meu negócio como um todo e o que vai sobrar no final da linha. Então, um grande indicador, sim, que eu aposto muito, é no sentido do conseguir analisar o CMV, e não é fácil. Não é fácil. É o meu queridinho, né? A minha cara é CMV, CMV, CMV. É a sua sopa de letras predileta, né, Lu? Já há muitos anos. Então, assim, é importante, a gente sempre soube da importância, mas se tinha alguma margem, se existia alguma margem, isso acabou. Já era realidade, o empresário precisa estar atento ao CMD. Sempre precisou, mas agora é vida ou morte. Ou você se aprofunda nos seus custos, ou você fecha. E aí tem um outro ponto que a gente também gosta muito de falar, a gente já falou um pouco, mas eu queria aprofundar, que é precificação. Onde eu tenho que quais seriam os pontos que eu tenho que estar atento e quais são os insumos que eu tenho que estar mais atento que vão impactar mais fortemente na reforma? Ai, Lu, quando a gente começa a olhar para esse mercado, nós também temos muito benefícios fiscais e muitos desses benefícios eles vão acabar e vão acabando aos poucos durante a nossa rotina. Ou seja, se eu já tinha muito benefício dentro do setor de compras, por exemplo, a depender do jeito que eu estou comprando e vendendo, esses benefícios eles já não vão mais existir. Só que, por exemplo, atualmente, se nós utilizarmos no sentido do combo, né? Porque eu tenho aquele benefício de comprar com regime monofásico e dentro da minha precificação consigo chegar a um valor financeiro que eu consiga ver uma margem de lucro maior, uma lucratividade maior e o meu CMV é mais baixo. Só que agora, esse regime de vender o combo, o famoso, muito conhecido ali, começou como McLanche Feliz, né? O combo da bebida, do sanduíche e da batata frita. Isso foi também implantado no regime de bares e restaurantes e lanchonetes, quando a gente começa a pegar aqueles combos. Só que eu tenho duas vertentes dos meus combos. Eu tenho o combo para eu vender ele por conta do meu marketing, para pegar o que culturalmente já foi implantado no mercado. Só que se eu utilizo esse combo atualmente e vou buscar ali créditos, por exemplo, de PIS e COFINS, isso melhora muito na minha precificação. Só que o que nós falamos é que esse combo ele vai conseguir existir durante 2026, porque 2027 quem nasce 100% CBS. Então a minha apuração ela vai ser diferenciada. Só que agora o combo ele vai continuar. Só que o quanto eu utilizava dessa perspectiva do combo, seja, por exemplo, pizzarias, enfim, esse combo ele vai meio que acabar durante esse período a partir de 2027. Então, para quem se utiliza dessa estratégia, e você também conhece muito bem essa estratégia, Lu, que é conseguir implantar, seja uma bebida, seja bebida fria, bebida alcoólica, tudo isso são parâmetros lá do nosso CQS-TRIP, né, da minha classificação, e que realmente muitas estratégias elas vão cair. Isso é em 2026. Então, além de arrumar a casa, nós teremos que ser assim, muito sábias e inteligentes para conseguir entender o que nós vamos implantar de 2026 para colher muito e plantar de 2027 também. Então, agora, extrema atenção para a gente conseguir pegar na nossa rotina e tudo isso vai cair aonde? Precificação. Então, realmente, precificação, se fazer uma bandeirinha assim de precificação, atenção pessoal, um alerta, assim, vai. Ou daquela figurinha do. Meninos aí do vídeo, por favor, meus gestores, informem o quanto é importante, o quanto é, assim, fundamental olhar para a precificação com cuidado. E é para a sua precificação, porque o bar, meu amigo também tem um bar e ele aplica a coca lá a R$5. Deixa ele aplicando a R$5, porque a sua talvez não vai ser R$5 não, vai ser 6, 6,50 para pagar as suas despesas, que é diferente. Além das despesas serem diferentes, você já tocou no assunto, o fluxo de compras
impacta no preço. Se eu compro do carinha da esquina, eu vou ter o meu custo é 1. Exato. Já era, mas assim, para o empresário leigo, não adianta você pegar e pagar para o carinha aqui da esquina, se ele não pagar o imposto, você não se acredita, seu custo vai ser maior, acaba sendo mais caro você comprar do vizinho mais barato. É muito doido isso, né? Muito, e é muito complexo. Porque, igual eu falo, financeiramente eu posso ter uma vantagem na compra. Só que antes disso, pessoal, comprar ali o financeiro que é mais barato, talvez só seja uma sensação que você esteja vendo. Que seria o quê? Ao invés de comprar 10.000, você comprou a 9. Legal, comercialmente foi positivo. Só que se você comprar esses 9.000 reais de uma pessoa física, você já perdeu tudo que você tinha De crédito. fiscalmente falando. Então essa conta ela não vai fechar, ela vai ficar muito mais cara. Aí onde é que você perde? Na sua última linha, que é onde a gente não quer mexer, no nosso lucro. Mas antes dele nós temos o filhinho que é o quê? Eu quero melhorar minha receita líquida. Então eu quero vender bem. Porque depois o empresário que ele vendia, por exemplo, 100 sanduíches diariamente para se manter, ele vai precisar forçar a venda, buscar essa força de venda para ter que vender 110, 120. Aí isso mexe aonde? Produção, expectativa de pessoas, tudo. É processos, pessoas, tecnologia e dados, que são 4 fontes, 4 indicadores que a gente utiliza dos negócios diariamente. Show, é uma aula, tá? Aí fico muito feliz, Lu. Essa é a nossa conversa, né, pessoal? Depois vocês comentam aqui pra gente se estão gostando. E eu acho que vai ser difícil o que eu vou te pedir agora, porque se você me pedisse, eu não ia conseguir, não, né? Mas assim, de tudo que a gente conversou, se você tivesse que resumir para o empresário de bares e restaurantes, para quem está preocupado, para quem quer se atualizar, quer aprender e quer continuar lucrando nos próximos anos, e apesar e junto com a reforma tributária, né, pegando as coisas que ela tem de boa no caso das simplificações e atuando nos desafios para que consiga tirar o melhor dela. Qual seria o conselho que você daria para o nosso empresário? Lu, esse eu faço com o meu coração muito feliz e aberto, que é tenha as pessoas fundamentais ao seu lado. Porque grande parte nós temos, começa muito ali em família. É um CNPJ familiar. Normalmente começa o casal, vem de outras gerações. E nós vamos conseguindo fazer isso acontecer. Só que depois começa o quê? Acabar o dinheiro. Aí o que eu preciso? Ter um financista comigo. Eu preciso ter a Lu que vai me ajudar na minha gestão financeira. Só que ao mesmo tempo também eu preciso de um parceirão que é o meu contador. Só que nós entendemos também que a contabilidade ela já tem um regime de operacional muito difícil. Nós vamos conseguir dar mais, o sistema ele vai conseguir dar mais tempo à contabilidade para ela entrar estrategicamente. Então, assim, resumo de tudo, tem as pessoas certas, tem os seus mentores. Tenha um mentor do financeiro, tenha um mentor da contabilidade, tenha um mentor que vai te ajudar na auditoria, um mentor que vai te ajudar no estoque, e cuidado com essas pessoas porque normalmente nós vamos desabafar entre nós. Empresário anda com empresário, e nós estamos intermediando ali aquele meio, mexendo tudo tranquilamente. Então, tem as pessoas e confie nessas pessoas tecnicamente falando. Só que, acima de tudo, alinhe expectativa. Não tem coisa melhor do que ter pessoas corretas e alinhar a expectativa. Porque se eu, por exemplo, tenho aqui a mentoria da Lu, eu sei exatamente aonde que ela vai entregar. Eu não vou esperar da Lu um planejamento tributário, eu não vou esperar da Lu que ela talvez seja a especialista em compras, talvez ela tenha essas expertises ao longo do tempo. Então, em resumo, e que eu estou dizendo muito antes de dizer para você se preocupar com precificação, para você se preocupar com o setor de estoque, tenham as pessoas ideais. As pessoas para caminhar, falamos assim, segura minha mão e vamos. Então, nós sabemos o quanto é extremamente desafiador e passamos com isso, seja na capital e quiçá também nas regiões metropolitanas, os interiores, o quanto difícil também eu sei que é a mão de obra. Então vai para um online, busca uma pessoa de fora, mas que pelo menos consiga conversar com você. Porque ser empresário também é você viver uma solitude, né? Você vive quase como uma solidão, que é difícil. A gente conseguir conduzir, ficar na frente de negócio, tomar decisões. E tomar decisões sem dados, sem informações é mais difícil ainda. Então, com muita tranquilidade para vocês que tenham as pessoas ideais e vão buscando as pessoas. Ah, não tive uma experiência comum. Ah, não tive uma experiência boa com essa pessoa, mas dê uma chance para outra. E a gente vai conseguindo, sabe, conduzir e trabalhar assim tranquilamente. É,
O empresário está lá para vender, para colocar força de vendas, para atuar, e a gente para dar o suporte para que ele consiga o lucro no final da operação, não é isso? Então, é uma dupla maravilhosa. Você é show. Você é maravilhosa, Lu. Que dupla, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Eu estou mais feliz ainda. Um beijo a todos, que vocês também nos sigam nas redes sociais. E Lu, muito obrigada, essa turma tá maravilhosa. Podemos ter parte 2, parte 3, parte 4, partes infinitas, porque temos muita coisa para falar. Tem que ter um só para falar de precificação, só para estoque e tantos outros. Então, um beijo a todos. E Lu, você é maravilhosa, continue assim operando em tudo que você já faz e tenha assim muito sucesso em tudo que você está fazendo. Que bom, muito obrigada, Nath. Agradeço. Você aqui. Gente, espero que tenham gostado. Comenta aí. Se você assistiu esse episódio, você já entendeu que reforma tributária tem muitas nuances para que você consiga entender. Mas, com as pessoas certas, com acompanhamento e gestão, você vai conseguir o seu resultado. Me conta nos comentários. Você acha que a reforma tributária complicou ou simplificou a tua vida? Aproveita, compartilha com teu amigo empresário, compartilha com teu gestor financeiro para que ele aprenda um pouco mais sobre o assunto.